só no Brasil são 7 milhões de brasileiras que em algum dia vão ser diagnosticadas. E os números mostram que nem 50% dessa população sabe que tem a doença. Fala pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do canal EndoTalks. Eu sou o Dr. Tomil Arazawa. E eu sou o Dr. Juliano Borelli. E ao lado do meu amigo e parceiro Tomil, estamos estreando o canal EndoTalks, que vai trazer muito conteúdo para vocês. E Tomi, hoje, como primeiro episódio, seria interessante trazer aqui para a nossa audiência como que surgiu a ideia do EndoTalks. O que é o EndoTalks? Perfeito, Gil. Bom, o EndoTalks nasceu em março de 2019, né? Mas ele surgiu depois de algumas incomodações aí, tá? A gente sabe que falta muita informação para as pacientes, né? E além de informação, tem muita desinformação também. E do ponto de vista da endometriose, que é uma doença bastante complexa, né? Isso eu fui entender com o passar do tempo, né? Que a gente via só como uma doença, mas quando a gente começa a entrar no mundo da endometriose, a gente vê que é um universo, na verdade, de questões e de muitas dúvidas também, né? Não só por parte das pacientes, principalmente, que não têm muito acesso a essas informações, mas também por parte dos profissionais da saúde. E na época, eu me recordo assim, de observar que tinham muitos eventos, né, de congressos, principalmente focados em cirurgias para médicos, né, falando um pouco sobre tratamento medicamentoso, hormônios, e alguns eventos organizados principalmente por pacientes, né, falando sobre endometriose. Mas quase que nenhum trazidos por médicos e profissionais de saúde que cuidam dessas pacientes diretamente para as pacientes. Falei assim, nossa, tem realmente muita falta de informação, tem um gap muito grande de informação dos profissionais para as pacientes. E eu lembro que nessa situação, em fevereiro de 2019, veio um clique, assim, sabe? Falei assim, e se a gente fizesse um evento, né, direcionado para as pacientes, na linguagem que elas compreenderiam, trazidas por profissionais de saúde, né? E muito influenciado aí pelo TED Talks. Então, até o nome EndoTalks veio como influência ao TED Talks, que eu sou bastante fã aí de muitas palestras, tal, bastante interessantes, trazidas realmente por profissionais de diversas áreas, especialistas, para o público leigo, né? E aí a gente concebeu essa ideia e dentro de um mês, em 4, 5 semanas, a gente saiu da ideia para a execução em março de 2019. E, puxa, em 2019 foi um evento pequenininho, né, de 80 pessoas assistindo ali, entre pacientes, parceiros, tinha muitos maridos, namorados ali também, foi muito legal. E foi um momento ali transformador para todo mundo que estava lá. Não só para as pacientes, eu lembro na plateia, assim, às vezes chorando, realmente muito emocionado com as informações. E não só as informações, mas também a motivação que a gente trouxe para elas, né? Falando assim, puxa, tem jeito, tem tratamento, nem sempre é simples, a jornada nem sempre é curta, né? Mas também para os profissionais, né? Que a gente sentiu na pele ali, não só o potencial benefício que a gente tem a trazer nas pacientes diretamente, mas como perpetuadores de informações, né? Eu falo assim, puxa, a gente precisa continuar nesse caminho. E assim, foi transformador. Assim, quem estava lá sentiu isso, né? Até hoje lembrar, eu me arrepio daquele momento que foi um momento presencial, diferente de depois, né? Os anos seguintes, a gente não conseguiu fazer presencial, mas foi dessa dor, da falta de informação das pacientes e também profissionais de saúde relacionados à endometriose, mas numa linguagem que as pacientes compreendam, tá? E aí, né, o resto é história. Sem dúvida, eu acho que esse insight que você teve, pelo fato de lidar, né, há muitos anos no dia a dia com mulheres que enfrentam, né, na sua jornada a endometriose, foi muito boa a percepção e eu concordo, né, os eventos que existem já há muito tempo, de médicos para médicos, não solucionam esse problema da falta de informação ou da desinformação para quem mais interessa, que são as mulheres que algum dia vão descobrir terem essa doença. Além disso, o evento também possibilitou essa aproximação, já que os eventos voltados para pacientes que existiam até então eram eventos
entre as próprias mulheres, entre o público leigo, sem uma curadoria, sem um profissional capacitado que pudesse trazer esse conhecimento. Então, acho que você conseguiu unir nessa ideia essas duas pontas, né? Os profissionais das mais diversas áreas multidisciplinares que são importantes e fundamentais para o tratamento das mulheres com endometriose, só que na linguagem das pacientes, na linguagem do público leigo. E, como você disse, esse evento em 2019, ainda pré-pandemia, né, foi um evento presencial, restrito ali para 80, 90 pessoas, então teve aquele calor humano. Acho que essa lembrança que traz essa sensação aí do arrepio, justamente porque foi algo transformador, mas com o passar dos anos, as ideias foram surgindo, as necessidades, até por conta da pandemia, nos levaram a fazer esse evento de uma forma não presencial, que também revelou um outro lado que a tecnologia permitiu, que foi a abrangência, né? Nos anos de 2021 e 2022, a abrangência do Endotox, evento que se repetiu nos meses de março de cada ano, pôde alcançar muitas mulheres e familiares no Brasil inteiro e até fora do Brasil, fora né, do Brasil Tommy? Acho também, que né? é bom trazer um pouquinho desses números dos eventos que vieram depois, nos anos seguintes. Né, realmente a evolução foi surpreendente, né? Mesmo para a gente foi surpreendente, né? 2019, então, 85 pessoas. 2020 não teve. 2021 foram 1.700 pessoas inscritas, se não me engano. Já 2022, mais de 4.000 pessoas aí de todos os estados do Brasil. Quantas cidades? 1.500 aproximadamente cidades. É muita gente, realmente, e em vários países, de fato, né? Então, foi surpreendente. E como era muito focalizado também naquele ambiente, o alcance não era o maior alcance possível. Fazendo como que a gente alcança mais pessoas? Assim como o primeiro evento do Endotox não teve um alcance tão grande. Mas olha só em 2022, né? 4.100 pessoas inscritas, fora as pessoas que já estão assistindo o conteúdo ou continuam assistindo esse conteúdo. E acho que vem aí a ideia de transformar o Endotox num evento, de um evento anual, né? Um evento único em 2 dias, para um movimento mais contínuo, né? Porque a conscientização não pode ficar concentrada apenas em um dia, tem que ser ao longo de todo o ano, né? E aí por isso que a gente está aqui, né, gente? Para trazer essa informação para vocês ao longo de todo o ano, não só por mim e também pelo Juliano, mas também por um grupo de pessoas que vão colaborar para trazer mais informações, tirar dúvidas de vocês, né? E aí sim colaborar com essa missão, né? Esse propósito que a gente tem, que é de educar e transformar o maior número de pessoas possível que sofrem com endometriose direta ou indiretamente. Afinal de contas, né, Tommy, a gente está falando aí de um impacto em milhares de pessoas com o que a gente conseguiu até então, nesses últimos eventos, de atingir milhares de pessoas, mas se olharmos para os números da endometriose, ela atinge milhões de mulheres. Exatamente, pessoal. Só no Brasil são 7 milhões de brasileiras que em algum dia vão ser diagnosticadas. E os números mostram que nem 50% dessa população sabe que tem a doença. Então veja como é importante essa missão, como é desafiadora e como a gente tem que estar presente muito mais do que apenas no evento do mês de março. E justamente, como você disse, a ideia aqui do canal é poder chegar na casa de vocês, onde vocês estiverem, ao longo do ano inteiro, trazendo aqui, reunindo profissionais das mais diversas áreas para compartilhar informações, conteúdo importante, relevante e também responder dúvidas que são comuns a muitas de vocês. Eu acho que nesse primeiro episódio também a gente podia aproveitar feito a introdução e trazendo um pouquinho do contexto, né, do que foi a criação do Endotox e do que a gente pretende com esse canal, debater um pouquinho sobre uma das dores importantes que a maioria das mulheres acaba enfrentando dentro dessa jornada da endometriose, que é justamente a questão da normalização de um sintoma muito presente, muito frequente em mulheres portadoras de endometriose, que vão descobrir o diagnóstico ao longo da vida, mas que desde sempre, desde muito cedo, apesar do sintoma estar presente, este sintoma ele é normalizado. E eu acho que esse debate é muito importante, a gente trazer
a importância de ouvirmos desde muito cedo meninas, ainda adolescentes, que podem sofrer desse sintoma. Exatamente, Gil. E acho que isso traz aquela... A gente ouviu uma frase recentemente, né, que faz muito sentido para as pacientes com endometriose, é que a endometriose não é uma doença silenciosa, né? A gente sempre ouve, doença silenciosa, por isso que demora tanto tempo para ser diagnosticado. Não é bem assim. Ela mais provavelmente é silenciada, né? Essas dores são normalizadas. E realmente não é normal sentir tantas dores assim, dores que são limitadoras, né? E a gente ouve, assim, das pacientes, 60%, 70% das pacientes falam assim, olha, eu tinha muitas cólicas desde as primeiras menstruações, na adolescência, ia parar no pronto-socorro, desmaiava, vomitava. Isso não é normal, gente. Realmente é importante que vocês aí de casa, né, ou se você conhece alguma pessoa que passa mal realmente com dores, especialmente na menstruação, principalmente na menstruação, né, que esteja alerta a esses sinais e sintomas que o corpo está dizendo, né? E dor é um sinal de alerta. Ele está avisando que alguma coisa não está legal. E realmente é fundamental que vocês também se ouçam, né? Ouçam o que o seu corpo está falando, tá? E acho que isso vem muito também da desinformação, né? Que às vezes, infelizmente, são passadas por gerações, né? Porque muitas das mães e avós dessas pacientes com endometriose também sofriam com isso e não tinham acesso à informação e passaram isso adiante, como é natural, né? Com uma questão, né, de crenças, cultura. Fala assim, não, é normal isso. O médico falou que depois que engravidar passa, né? Depois da menopausa passa, né? E isso vai criando muitos mitos ao redor da endometriose, o que gera também muita insegurança, muita ansiedade, né, para a maioria dessas pacientes. E a gente está aqui para isso também, né, Gil? Para trazer isso, desmistificar a endometriose para vocês, tá bom? E assim auxiliar nessa jornada que geralmente não é longa, mas que tem um caminho, existe uma luz ali no final do caminho. Exatamente, Tommy. E aí a desinformação, como você bem disse, vem muitas vezes por parte da família, das gerações anteriores, mas não é só aí. Vemos, infelizmente, que também tem desinformação por parte de profissionais da saúde e muitas das mulheres estão atrás de informação, estão buscando hoje com a facilidade da busca ativa por informação por meio da internet, permite que todo tipo de informação seja acessada facilmente. E vemos que tem, sim, muita informação desqualificada que vai mais atrapalhar do que ajudar. Vai aterrorizar, muitas vezes, essas meninas, jovens mulheres, ao invés de ajudar. Então, isso está dentro do nosso objetivo aqui, conseguir trazer essas informações, reforçar as informações importantes para que, com a informação, vocês que sofrem com determinados sintomas, que não têm ou que já receberam o diagnóstico, possam entender como o caminho deve ser dentro dessa jornada. E também em relação a essa questão da normalização, veja que atualmente até o mundo científico olhou para isso. O ano passado, em 2021, houve uma publicação justamente para tentar entender por que o diagnóstico demora, em média, 8 a 10 anos, isso em diversos países do mundo, especialmente nos países desenvolvidos. Então, não é algo que muitas vezes as pessoas pensam, poxa, mas isso é só no Brasil. Pelo contrário, o Brasil ele desponta no diagnóstico da endometriose, mas esse estudo tentou entender por que demora tanto. E o que eles encontraram foi muito interessante. Foi a primeira vez que eu vi isso no meio científico, que o grande problema estava na normalização da cólica menstrual, tanto por parte de familiares, amigos, pessoas próximas a essas mulheres que referem o sintoma, mas principalmente por parte de médicos. Médicos, muitas vezes, da área da ginecologia, o que é ainda pior. Porque se uma paciente que não é da área da saúde ouve de um médico que isso é normal, e ela ouve de um segundo médico que isso é normal, como que ela vai questionar esse tipo de informação? Então, esse é o principal motivo que atrasa o diagnóstico. E é para isso que essa informação precisa ser levada até a ponta para que vocês saibam que não é normal. E a gente vai tratar disso e de muitos outros assuntos ao decorrer do ano, em diferentes episódios aqui no nosso canal. Perfeito, Gil. Resumindo, né, gente, sentir dor não é normal, né? Dores que atrapalham a sua qualidade de vida, que atrapalham principalmente o período menstrual, mas tem dores que né, vão além do período menstrual,
precisam ser ouvidas, precisam ser investigadas e precisam ser tratadas. Se eventualmente vocês não estão conseguindo esse diagnóstico, esse tratamento, busque mais informações, procure médicos especializados, né? Existem diversos colegas aí, Brasil afora, que certamente poderão te ajudar, né? E acho que a gente tem que trazer essa corresponsabilidade para todos nós. Assim como nós estamos aqui, né, tentando transferir o conhecimento que a gente adquiriu ao longo dos anos para vocês, cabe também a todo mundo, principalmente aos pacientes, né, trazer essa informação para outras pessoas, para falar assim, isso não é normal, né, e precisa ser tratado com respeito, investigado também profundamente e tratado também adequadamente, tá? Então, chamo aqui vocês para ajudarem, né, a espalhar essas informações, né, chamar a atenção de toda a sociedade, tá, para a gente cumprir com esse propósito que é de informar, conscientizar e educar o maior número de pessoas possível. Afinal de contas, como o Juliano falou, são mais ou menos 7 milhões de brasileiras, 10 a 15% de todas as mulheres em idade reprodutiva. É muita gente e isso corresponde aqui, né, ao fato de todo mundo conhecer pelo menos uma pessoa que sofre com endometriose, né, mesmo que essa pessoa não saiba. Então, você aí em casa também pode transformar a vida de alguém que está sofrendo, não teve diagnóstico, e falar assim, olha, será que isso aqui não pode ser endometriose? Né? E assim, mudar o cenário, o capítulo da vida dessa outra pessoa também, tá bom? Acho que é isso, né, Gil? Gente, a gente vai trazer muito mais informação para vocês aqui, tá? Estamos muito felizes, né, Gil, de começar esse canal aqui para vocês. E curtam, por favor, compartilhem, se inscrevam no canal, que isso vai ajudar a gente. E dê dicas para a gente também aqui nos comentários, tá? Do que vocês gostariam de ouvir da gente, né, nesse canal, para que a gente traga mais informações relevantes para vocês. Excelente, exatamente, Tommy. Foi muito legal, muito feliz por inaugurarmos esse canal, esse espaço que é feito para vocês, para que a gente possa compartilhar ideias e trazer informação. E como o Tomil disse, nos ajudem, se inscrevam, compartilhem, porque o Endotox é uma comunidade. Este canal é só o meio para que a informação atinja diversos lares. Contamos com vocês, contem com a gente.